Fala, atleta! No vídeo de hoje eu vou trazer para você aqui quais são os 3 pilares para você aí ter sucesso, para você vencer e ser um atleta campeão de verdade aí no seu esporte. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Thiago Linhares e eu ajudo atletas a potencializarem as suas performances e a se tornarem verdadeiros campeões. Bom, enfim, antes de eu falar para você realmente quais são os 3 pilares do sucesso para você vencer no seu esporte, eu queria convidar você então para deixar o like aqui embaixo, em algum lugar aqui nessa página. Queria convidar de verdade você aí para se inscrever no meu canal, ativar o sininho para sempre receber semanalmente todos os meus vídeos aqui, para fazer diferença na sua vida, no seu esporte, no seu rendimento, na sua performance, na sua mentalidade de verdade. Por que algumas pessoas têm sucesso e por que algumas pessoas fracassam? Eu vou trazer para você aqui não apenas achismo ou algo que eu aprendi também com a vida, com o esporte, com o meu trabalho, no meu dia a dia aqui. Mas eu vou trazer para você o seguinte: aspectos científicos comprovados que lá em 1869 Francis Galton descobriu e publicou realmente o seu primeiro estudo científico. Olha só, Francis Galton em 1869 publicou o seu primeiro estudo científico falando sobre sucesso, sobre a origem realmente do alto desempenho. E ele preparou listas, estudou listas de pessoas, de personalidades realmente de sucesso da época. Atletas, músicos, cientistas, empreendedores e empresários de sucesso. E ele publicou isso aqui. E eu vou trazer para você aqui os 3 pilares, os 3 aspectos que o Francis Galton aqui, publicado pela doutora Angela Duckworth, no livro da Garra, lá na página de 32 em diante. Então eu vou trazer para você, sim, quais são os 3 pilares que ele estudou e que eu literalmente vejo aqui no meu dia a dia de verdade, nos meus treinamentos, nos meus atendimentos, nas minhas palestras, aqui nos meus cursos e também, principalmente, eu não gosto de ser um coach apenas de achismo ou intuitivo ou de frase motivacional. Eu gosto realmente de ser alguém aqui que faz você um campeão através de estudos, de pesquisas, de dados científicos, literalmente. Vamos lá? Vamos direto ao ponto. É o seguinte, olha só. Primeiro pilar que o Francis Galton descobriu, lá no livro do Garra, da Angela, é o seguinte: aptidão em comum. Aptidão em comum. O que quer dizer aptidão em comum? Olha só, do latim, aptidão, ele vem de aptitude, que significa capaz de fazer, capaz de algo. Ou seja, é uma habilidade que você aí, atleta, tem. Então a origem de aptidão em comum é o seguinte, ela vem lá do latim, que é você significa que você é capaz de algo, uma habilidade, um conhecimento, alguma tarefa, alguma habilidade realmente ou seja, de aprender e desenvolver algo. Essa habilidade, essa aptidão em comum, ela pode ser de 2 formas. Ou ela pode ser inata, ou ela pode ser adquirida. Eu vou falar para você aqui sobre o que você precisa fazer para você adquirir, ou seja, ter uma aptidão em comum aí no seu esporte. Primeiro item, para você ter uma aptidão em comum, você precisa ter, olha só, amor. Pô, Linhares, que parada é essa aí de amor para eu ter sucesso? Todas as pessoas de sucesso, todos os atletas que eu conheço, são literalmente apaixonados pelo que fazem. Eu, nesse momento aqui, eu sou literalmente apaixonado. Eu amo o que eu faço de verdade no meu trabalho. E aí eu te questiono, já de cara, será que você literalmente é apaixonado pelo seu esporte? Você realmente ama o que faz? Você realmente, os seus olhos, olha só, brilham quando você fala sobre o seu esporte, sobre o seu trabalho, sobre o seu dia a dia? Enfim, estou aqui realmente para questionar você em relação a isso, porque ter amor é o que vai fazer você ter uma aptidão em comum. Você precisa realmente amar o que você faz
Literalmente, a gente vê histórias de pessoas que conseguiram sucesso na vida muito porque começaram algo e não deram ouvido para os outros porque realmente eram apaixonados, amavam o que faziam. Logo, elas tinham e têm sucesso. Você precisa amar o seu esporte, você precisa amar treinar, você precisa amar viajar, você precisa amar estar entre os melhores, você precisa amar realmente, literalmente, o que você está fazendo hoje na sua vida. Show de bola? Faz sentido? Outro pilar que eu acho importante para você desenvolver a aptidão em comum aí, atleta, é o seguinte. Saca só, 10.000 horas. Que parada é essa aí de 10.000 horas? Eu não sei se você já ouviu falar dessa teoria ou não, mas existe uma teoria, inclusive do livro fora de série do Malcolm Gladwell, Outliers, ele fala que para você ter sucesso, para você realmente chegar ao topo, para você ser excepcional na sua vida, ele fala sobre as 10.000 horas de trabalho árduo que você precisa desenvolver constantemente na sua vida, no seu dia a dia, para você literalmente chegar a algum lugar. Cara, é engraçado, chega mais. Muitas pessoas querem jogar no Barcelona, jogar no Real Madrid, jogar numa seleção brasileira, mas elas querem, que aconteça num passe de mágica. Quero dividir com você, você não se torna um atleta excelente em um dia, mas você vai literalmente se tornar um excelente atleta no dia a dia, praticando no mínimo suas 10.000 horas de treino. Dentro dessas 10.000 horas estão preparação, viagens, jogos, competições, recuperação, alimentação, sono e muito mais. Você não vai se tornar um excelente atleta em um dia, mas você vai se tornar um excelente atleta, você vai ter sucesso a partir do momento que você entender essa regra básica das 10.000 horas. Vou te dar um exemplo de Mozart, que foi um dos grandes músicos que a nossa humanidade viu. Mozart começou a estudar e ler sobre sobre música a partir dos 3 anos de idade. E esse tal de Mozart aí, ele foi fazer sucesso aos 17 anos de idade, ou seja, 14 anos mais tarde. Ele fez a sua primeira sinfonia, ele fez o seu primeiro sucesso, de repercussão mesmo. E aí você acha, ou as pessoas acham que elas vão ter sucesso da noite para o dia, em apenas um ano. Enfim, isso pode existir, mas a grande maioria das pessoas, as grandes personalidades, que inclusive o próprio Francis Galton estudou, foi que você precisa desenvolver uma aptidão em comum. Então realmente você precisa amar e entender essa regrinha básica aqui sobre as 10.000 horas de voo que você precisa ter para fazer e ter sucesso no seu esporte, para ser um campeão, para ir para uma seleção brasileira, enfim, para ser um campeão mundial. Por que não? Quantas horas você treina por semana? Quantas horas você realmente cuida de você? Quantas horas nesses últimos 6 meses, no último ano, você treinou a sua mente? Quantas horas realmente você faz acontecer o seu objetivo de vida? Quantas horas realmente você se empenha voltado para o seu amor? Então entenda de uma vez por todas a regra básica das 10.000 horas. E ainda, eu vou desafiar você em outro livro que eu já li, que é o livro do Maestria, ele não fala apenas das 10.000 horas. Nesse livro do Maestria, ele fala sobre a regra das 20.000 horas. Se você quer ser mestre em algo, eu ainda te desafiaria aqui agora para você entender que você precisa praticar literalmente 20.000 horas de voo para você ter sucesso. Pô, Linhares, quer dizer que eu tenho que ser me matando agora o dia todo, a noite toda? O que eu quero dizer para você é o seguinte: treine suficientemente para que você entenda que você está no caminho certo. Se eu te questionar aqui, você hoje faz o suficiente? Você treina do jeito que deveria treinar? Você treina a quantidade de horas que tem que treinar para chegar ao sucesso? Para desenvolver uma aptidão em comum aquém da média? Pare e reflita sobre isso, ok? Show de bola! Para você desenvolver uma aptidão em comum, eu vou dividir com você aqui uma história que está lá no livro de Daniel, na Bíblia, literalmente, Daniel 1:17.
Eu não estou aqui querendo te passar nenhum tipo de ensinamento religioso, ou mudar sua crença, ou te falar que, enfim. Aqui o cunho é histórico, literalmente, para fazer você entender. Se servir para o cunho espiritual, maravilha. Entenda e aplique isso na sua vida. Lá em Daniel 1,17 diz o seguinte: Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade de interpretar sonhos e visões. De que maneira você se alimenta, sabe por quê? Nessa história aqui de Daniel e seus amigos, onde eram jovens e homens valentes de coragem, que eram separados, voltados para Deus, onde essas pessoas aqui, Daniel e seus amigos, eles não comiam das iguarias, ou seja, eles não comiam as porcarias, literalmente, que o rei dava para as pessoas e para os adivinhos. Daniel e seus amigos, a Bíblia fala que eles se alimentavam literalmente de uma maneira original que a Bíblia impunha lá desde a época do Éden, ou seja, Daniel se alimentava de água, legumes e vegetais, ou seja, eles não comiam o que o rei Nabucodonosor comia lá então, na época. E aqui a Bíblia fala que coisas realmente foram oferecidos alimentos que eles não comeram. Que tipo de alimento você come, campeão? Que tipo de alimento você ingere? É o seguinte, Daniel, ele desafiou o rei. Ele propôs o seguinte, que durante 10 dias eles iam comer legumes, verduras e vegetais e água. E que eram para fazer um teste depois para ver como que eles estavam. A Bíblia fala, no sentido aqui histórico, que Daniel e seus amigos foram considerados até 10 vezes mais doutos, 10 vezes mais inteligentes do que os sábios adivinhos e do que qualquer outra pessoa ali do rei. Aptidão em comum, o que a história de Daniel me ensina e te ensina? Eu não sei aonde você quer chegar, eu não sei qual é o sucesso que você quer ter na tua vida, na tua história. Eu não sei qual é o sucesso que realmente você quer alcançar. Um dos pilares para você desenvolver a aptidão em comum, literalmente, é você aplicar a história e o exemplo de Daniel na sua vida, exatamente. Sabe por quê? Se você tem uma Ferrari, se você tem um carro incrível na sua vida, se você realmente quer, ou um dia quer ter um carro potente, e tá tudo bem, isso é massa, todo mundo quer ter, até eu quero ter, você não vai abastecer esse carro com porcaria, com qualquer combustível, com uma gasolina adulterada. Você vai abastecer o seu carro da melhor maneira possível, com o melhor combustível possível. Agora, é o seguinte, por que a sua Ferrari, por que a sua máquina, por que o seu corpo você abastece muitas vezes com porcaria? Por que você come qualquer tipo de alimento? Por que você toma refrigerante durante a semana? Por que você não come verduras, legumes, vegetais? Por que você não ingere frutas no seu dia a dia? Por que você não come legumes, castanhas, nozes, linhaça, frutas, sementes secas? Enfim, eu quero te questionar, porque se você realmente quer ser alguém de sucesso, você vai precisar ter aptidão em comum. Se Daniel foi considerado até 10 vezes mais douto e foi considerado alguém que tinha uma aptidão em comum, era porque literalmente Daniel aplicava essa regra básica de alimentação simples, o mais natural possível. Linhares, mas você não é nutricionista? Linhares, realmente eu não sou, mas eu tenho um certo conhecimento porque eu leio e estudo muito. Então, se eu não sou, a partir de agora, marca aí na sua agenda uma consulta com um nutricionista esportivo de verdade para fazer você render, melhorar, potencializar a sua performance, para você ter uma aptidão em comum além da média, para você chegar a ter sucesso. Simples assim. Tamo junto? Topa o desafio? Seguinte, se você então ser apaixonado pelo que você faz e entender essa regra básica das 10 mil horas ou quiçá das 20 mil horas, e se você aplicar essa regrinha aqui de Daniel 1,17, você vai ser um atleta, você de sucesso, porque você vai aqui desenvolver essa aptidão em comum na sua vida. Logo, você vai entender que precisa ter amor, 10 mil horas e praticar a regrinha básica aqui do Daniel 1,17.
Segundo pilar, lá que o Francis Galton em 1869 fala que ele entendeu quando ele foi pesquisar as pessoas de sucesso é o seguinte. Pessoas de sucesso que ele entendeu tinham realmente um empenho excepcional. O que você entende por empenho excepcional? O que realmente é se empenhar para você? E ainda, não basta somente ser empenho. Ele fala aqui sobre o tal do empenho excepcional. O quanto você realmente, atleta, se empenha, o quanto você se dedica. Eu digo para você, eu te desafio a partir de hoje, para você realmente ter um empenho excepcional, você precisa, olha só, você precisa ter interesse. Você precisa ter interesse não somente por aspectos físicos, técnicos e táticos. Você precisa ter interesse em entender um pouquinho mais sobre a parte de treinamento mental, sobre alimentação, como eu falei aqui. Você precisa entender sobre sono. Você precisa se interessar também sobre aspectos voltados para amigos, família, pessoas próximas de você, porque pessoas que são âncoras vão te puxar para baixo, mas pessoas que realmente são positivas vão realmente te levar para cima, vão fazer você crescer. Você precisa entender sobre a importância da fé, de você acreditar para você ter sucesso. Então, se interesse por algo a mais que você em relação ao seu esporte para que você possa ir para um próximo nível. Atletas que se empenham, atletas e pessoas que são excepcionais, elas têm interesse, literalmente são interessadas, realmente vão a fundo para entender outros aspectos do sucesso realmente, mas que isso que vai dar um empenho excepcional para elas. É o seguinte, para você ter um empenho excepcional, você precisa, anota aí, ó, persistir, simples assim. Eu não sei o quanto você insiste, eu não sei o quanto você se dedica, eu não sei o quanto você realmente vai até o fim daquilo que você quer para sua vida. Se você quer ter, atleta, chega mais. Se você quer ter sucesso, se você quer chegar a uma carreira profissional, se você realmente quer chegar num grande clube na Europa ou nos Estados Unidos, enfim, você vai entender que persistir é a grande chave das grandes personalidades, dos grandes atletas. E entender de uma vez por todas que não são os melhores, não são as pessoas que mais talentosas, mas são aquelas que não desistiram, não pararam e persistiram no meio do caminho, ou seja, praticando essa regrinha básica das 10.000 horas, sendo apaixonado pelo que elas faziam. E durante esse tempo todo, elas cuidavam da alimentação, do sono, da parte física, técnica, tática. Enfim, se você realmente quer ter um empenho excepcional, você precisa se interessar como ser apaixonado. Ó. Ela está intimamente ligado aqui, ó, ser interessado e ser apaixonado por algo. E você precisa persistir, jamais desistir, lutar sempre pelo que você quer. Isso é regra básica. Pessoas perdedoras, pessoas de fracasso, atletas derrotados desistem fácil na primeira queda ou na primeira batida. Pessoas de sucesso como o Francis Galton, entendeu? Elas persistem, ou seja, elas desenvolvem um empenho excepcional. Terceiro pilar para você realmente ter aqui, ó, um empenho excepcional. Eu vou te dizer uma palavra que eu vejo que é importante, porque muitas pessoas, de novo, querem ter sucesso. Mas as pessoas não querem se comprometer, persistir, se interessar para até o final. Então, o que é comprometimento? Comprometimento não é simplesmente chegar, bater o cartão e ir embora. Comprometimento é fazer algo a mais pelo seu clube, é fazer algo a mais pela sua empresa, é fazer algo a mais onde você está. O mundo está cheio de pessoas que realmente só fazem o suficiente, ou seja, não vão além, não querem ajudar de verdade a fazer o mundo, fazer uma empresa ou fazer um time melhor. Pessoas médias fazem apenas o básico. Pessoas de sucesso como Francis Galton estudou lá em 1869, tinham um empenho excepcional além da curva, diferenciado, um outliers literalmente. Pessoas de sucesso realmente se empenham e têm comprometimento com o time, com a empresa, com o clube, com o técnico, com toda a equipe, ou seja, fazem além das suas forças para realmente conquistar algo de grandioso na sua vida, e, enfim, não pensam de maneira mesquinha, ou seja, fazem
com que o preço tenha que ser pago literalmente. Seja então você alguém comprometido do início ao fim em tudo que você fizer na sua vida. Pare de ser alguém que reclama, pare de ser alguém que fica vendo as coisas ruins, pare de ser alguém que fica terceirizando o seu sucesso, a sua responsabilidade, e assuma de uma vez por todas, de hoje em diante, assuma essa palavra compromisso, comprometimento com você, com o seu sucesso. Sabe por quê? Cara, chega mais. Ninguém tá nem aí com você. Ninguém tá preocupado com você. Ninguém vai atrás de você. Ninguém vai te ofertar ou te oferecer uma vaga, uma oportunidade. Ninguém vai te dar um grande salário. Se você realmente não se comprometer com você. Seja você alguém que abre as portas. Seja você alguém que realmente tem compromisso com você, com o seu sucesso. Seja alguém que realmente, a partir de hoje, se empenha de maneira excepcional, excelente e assim por diante. Show de bola? Seguinte, lá nesse estudo, que realmente foi um estudo com várias pessoas de sucesso, Francis Galton, ele entendeu que o terceiro pilar fundamental, ele entendeu que realmente as pessoas que tinham sucesso, elas tinham uma capacidade árdua de trabalhar. Ou seja, se você quer ter sucesso, campeão, não tem frescura, não tem muito blá 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 e não tem mimimi aqui. A parada é trabalhar arduamente do início até o fim e fazer a parada acontecer sem mimimi, sem reclamação ou algo parecido. Simplesmente trabalhar. Eu vou te explicar a origem da palavra trabalho árduo. Antes de eu falar do trabalho árduo, ele realmente é um adjetivo. Ele é um adjetivo da língua portuguesa, que ele realmente é algo relativo, que é cansativo, é algo complicado, é algo árduo, algo difícil realmente de fazer acontecer. Quando você vai treinar a parte de condicionamento físico, quando você vai fazer algum tipo de alongamento, quando você vai fazer algum investimento no seu desenvolvimento, não é fácil, é muito difícil. Eu sei, te entendo, porque eu já fui atleta um dia. Eu sei o quanto é difícil alguns treinos, algumas viagens, algumas distâncias. Eu sei quantos fatores são difíceis. Eu sei quanta coisa é difícil realmente para a gente fazer acontecer o nosso sucesso. Mas pessoas de sucesso, segundo Francis Galton, eles tinham a capacidade de trabalhar arduamente no sol, na chuva, na neve, na distância, onde lá fosse o que precisasse acontecer. Simples assim. Então é o seguinte, e a palavra trabalho, olha só, do latim, trabalho significa tripalium, ou seja, realmente era uma peça que era realmente antigamente para gerar desconforto nas pessoas. Trabalho ele tem a ver com tripalium, ou seja, eram 3 paus de madeira realmente que eram colocados nas pessoas aqui para causar desconforto. Realmente para ser um objeto de causar desconforto. Logo, isso era muito cansativo. Isso realmente era árduo, era difícil. Então, por isso, das pessoas de sucesso trabalharem arduamente. O que causa desconforto em você? Talvez as noites, não sair. O que causa desconforto em você? Talvez deixar de tomar um refrigerante, uma cerveja durante a semana. Dormir mais cedo. Talvez aquele preparo físico, aquelas voltas incessantes que parece que não acabam. Aquela sensação que parece que o coração vai sair para a boca. Quero dizer para você que a hora que você entender isso aqui e começar a vencer aqui dentro, você vai ser um atleta de sucesso. Você vai aí ser uma pessoa de sucesso na sua vida. Enfim, os 3 pilares que eu diria para você aqui, ó. O primeiro pilar para você trabalhar de maneira árdua realmente, você precisa então encarar a parada. Você precisa encarar, ter coragem de fazer o que muitos atletas, muitas pessoas não fazem. Ser alguém destacado, ser alguém de sucesso realmente vai necessitar de você trabalhar arduamente. Vai fazer com que você precise encarar, ter coragem, superar e realmente chamar a dificuldade pelo nome, bater no peito e falar: deixa comigo, papai aqui resolve. Papai aqui vai fazer o que for preciso
para eu ter sucesso. Então eu vou trabalhar arduamente. Você aí encare o seu problema, encare a sua dificuldade, encare os seus desafios. Bata no peito e seja alguém que realmente faça acontecer a parada. Não seja alguém covarde, que não tenha coragem, um atleta de medo. Se você quer ter sucesso, você vai entender de uma vez por todas que você precisa, você vai entender de uma vez por todas que você precisa encarar todas as dificuldades, todos os seus desafios, todos os seus problemas e encarar os seus fracassos, enfim, e entender que de uma vez por todas, de hoje em diante, você vai ter que trabalhar arduamente. Segundo ponto, para você trabalhar arduamente, você entenda que você tem que suportar. Suportar quem, Linhares? Suportar o berro do seu treinador, o berro do preparador físico, suportar a recuperação na fisioterapia, suportar aquele tipo de alimento que você não gosta de comer, lembra de Daniel 1,17? Suportar dormir mais cedo, você vai ter que entender que você vai ter que suportar abrir mão das redes sociais na noite, na madrugada, você vai ter que suportar que agora é hora de concentração, não é hora de sair. Suportar tudo e tudo que for preciso para você chegar no seu sucesso. Simples assim, a gente começa a falar aqui alguns itens, alguns tópicos, algumas palavras, mas vai se resumir basicamente em você trabalhar arduamente, encarando, suportando e entendendo que, por fim, para você ter sucesso, você vai ter que trabalhar arduamente. E nesse trabalho arduamente, você vai ter que ter algo que eu falo repetidamente, seguidamente. Mas não é algo apenas porque eu entendi, achei, mas é que eu vi e estudo isso. E que lá atrás, um dia, Viktor Frankl, ele descobriu, vou contar a história dele para você, que é realmente você ter um propósito, ter uma meta. Que parada é essa aí, Linhares? Que parada é essa, Linhares, de propósito, de meta de Viktor Frankl? É o seguinte, Viktor Frankl escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. E ele foi descobrir que ter um sentido, que ter um propósito, que ter uma meta, realmente foi o que fez ele ser um sobrevivente do Holocausto de Auschwitz. Lá quando os judeus eram perseguidos pelos alemães, pelos nazistas. Por que ele tinha uma meta? Por que o propósito dele fez ele sobreviver? Porque olha só, ele era escravo, ele realmente sofria, passava fome e ele trabalhava arduamente, incansáveis horas, talvez 16, 18 horas durante o dia. Trabalho arduamente, mas o que ele tinha dentro dele para fazer ele ter sucesso? O sucesso dele foi sair de Auschwitz. Ele trabalhava arduamente, mas ele tinha um propósito, ele tinha uma meta. Então, aquilo que estava dentro dele, que era voltar, ver a família dele, sair com o cachorro, eram os propósitos que ele tinha, faziam com que ele suportasse, faziam com que ele encarasse todas as dificuldades, todos os problemas naquele terrível assim, não tem nem palavra para descrever algo daquele holocausto em Auschwitz tão triste, tão sofrido, mas no qual ele venceu, ele chegou a ter sucesso, mas porque ele encarou as dificuldades, ele suportou, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma meta. Atletas, pessoas, indivíduos que não têm objetivos na vida, que não têm metas, vagueiam pela vida, como se fossem mortos. Existe um médico que ganhou o prêmio Nobel, Albert Schweitzer. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1952 e ele fala o seguinte: a tragédia não é quando o homem morre, mas a tragédia é aquilo que morre dentro do homem enquanto ele ainda está vivo. Vou repetir, a tragédia não é quando o homem morre. A tragédia, atleta, não é quando você morre. A tragédia é aquilo que morre dentro do homem, dentro do atleta, enquanto ele ainda está vivo. Você precisa entender de uma vez por todas que ter um propósito, que ter uma meta vai fazer você trabalhar arduamente aí no chão, no terrão, nas suas dificuldades, no seu ginásio de porcaria, com o seu tatame estragado, mas vai fazer você ter um dia sucesso. Porque se você tem esse propósito, suportar e encarar, você não vai desistir e você vai chegar no sucesso mais cedo ou mais tarde aí no seu esporte. Show? Fechou? Show de bola? E olha só para fechar esse vídeo de hoje, eu quero que você entenda que a fonte aqui, ó, vou colocar aqui, a fonte
não é apenas achismo, isso aqui não é apenas algo motivacional, não é apenas mais um vídeo que você encontra aí na internet, não. É o seguinte, esse vídeo de hoje aqui tem como fonte o livro do Garra, que é de pesquisa científica, que de dados, que lá o Francis Galton, lá em 1869, estudou, aplicou e dividiu comigo, dividiu com você. Então, se você quiser saber mais sobre essa pesquisa, lá na fonte Garra, página 32 em diante. Fechou? Show de bola? Então é o seguinte, atleta, se esse vídeo aqui fez sentido para você, se literalmente você aprender um pouquinho mais comigo sobre os pilares, os aspectos do sucesso, sobre os três fatores mais importantes para você ter sucesso na sua vida, eu gostaria literalmente de ouvir o que você tem a dizer para mim. Se você puder deixar nos comentários aqui embaixo o que você aprendeu, o quanto foi importante esse vídeo, se você curtiu ou não, também deixe seu like aqui para mim, realmente para que você possa me ajudar com os algoritmos aqui do YouTube. E ainda, se você não se inscreveu no meu canal, eu queria convidar você para se inscrever, ativar o sininho para sempre receber em primeira mão todas as minhas aulas aqui que são voltadas para você aí, atleta, para fazer você um vencedor e para melhorar a sua performance através aqui, ó, da nossa mente, beleza? Queria desafiar você a enviar para mais 2 ou 3 pessoas esse vídeo aqui sobre os 3 pilares do sucesso, realmente que você entenda que vai agregar, que realmente vão agradecer e vão ser gratos por você e por mim. Show de bola? E queria lembrar, se você ainda não me segue, não me acompanha lá nas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook, enfim, Thiago Linhares Coach, você pode procurar lá no Instagram, no Face, e lá eu posto dicas, mensagens, textos de livro que eu leio bastante realmente para poder atender cada vez mais e melhor os meus atletas. Lá eu posto os meus bastidores, mostro um pouquinho do meu gato, da minha família, do que eu faço na de semana, enfim. Vem comigo, me segue lá realmente para eu estou aqui 100% comprometido, realmente trabalhando arduamente, me empenhando o máximo que eu posso, realmente de uma maneira incomum, que eu desafio você a ver se tem mais alguém assim fazendo o que eu faço para você. Beleza? Então, meu nome é Thiago Linhares, esse foi o vídeo 3 pilares do sucesso. Eu acredito que você pode ir sempre além, que você pode muito mais do que você pensa. E você é muito maior do que isso, beleza? Deus te abençoe, Deus te ilumine e nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu!